Olá, bom dia. São 4 horas da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo da série O Tribunal da Inquisição para dar a conhecer o que era verdadeiramente a Inquisição. Então, como nós dissemos, durante 300 anos, 400 milhões, 4 milhões de cristãos foram sacrificados só em Roma. Em Jerusalém, 1.000 cristãos, de uma população de 250 mil, foram mortos. E isso da maneira mais cruel possível. Então, mas os cristãos não reagiam, eram mortos, foi a época dos mártires. Isto, o holocausto dos cristãos, as primeiras fogueiras foram acesas pelos judeus no Coliseu Romano. Não se esqueçam disso. Para queimar, para lançar leões para serem despedaçados, aos gladiadores, e assim os cristãos suportavam tudo, mas no ano 476 os árabes invadiram Roma e houve uma confusão, né? Quer dizer, a igreja já estava organizada de modo interno, porque a patrologia, os padres da igreja já tinham explicado filosoficamente a doutrina de Jesus Cristo. Marcião já tinha sido excomungado, né? Por volta do ano 400. Então a doutrina católica já tinha suas bases. Quiríneo de Leão, Policarpo de Esmirna, Clemente de Alexandria, Clemente Romano, e aí vai por aí. Então, aparentemente, no ano 500 estava tudo resolvido. Estava tudo calmo. Aliás, calmo demais. O imperador achava que o império estava absolutamente sob seu controle. E o Papa achava que a igreja estava pacificada, já que depois do concílio de Nicéia foram separados os hereges, que significam danados, né, dos católicos romanos. Mas, debaixo das sombras, a Carral não parava de agir. Vamos mostrar a vocês aqui um pedacinho só. Quando a igreja pensou que estava tudo em paz, por volta do ano 500, quando o Papa e o Imperador de Roma, o Bispo de Roma e o Papa, o Bispo de Roma, o Papa e o Imperador governavam juntos, o que é que acontecia? Vamos ver o que é que acontecia. No ano 633, veja, eu disse no ano 500 aproximadamente, tudo estava em paz. Mas no ano 633, o Quarto Concílio Toledano, integrado pelos metropolitas e bispos, metropolita quer dizer da Igreja Oriental, e bispo da Igreja Ocidental, ou seja, Roma e Constantinopla, incluindo Portugal e as Gálias, assegurava no cânone 58 que o corpo do anticristo, os bispos presbíteros seculares que prestassem apoio aos judeus contra a fé cristã, declarando sacrílegos e excomungados. No seu cânone de 65, chama os hebreus ministros do anticristo. Não deixa, pois, de ser muito notável que pessoas tão autorizadas das duas partes em luta, quer dizer, da Santa Igreja de Cristo e da Sinagoga de Satanás, tenham estabelecido à volta do problema do anticristo posições semelhantes posto que no ângulo oposto. Ou seja, enquanto que os rabinos judeus declaravam Jesus Cristo a manifestação do diabo, então os bispos e metropolitas cristãos declaravam que quem ajudasse aos judeus da Carral seria excomungado, sacrílego e completamente colocado fora da igreja no cânone 66. Né? Os hebreus são ministros do anticristo. Por outro lado, do estudo profundo da religião oculta do judeu na era cristã, cujo segredo se tem ido cada vez descobrindo mais, apesar de toda a precaução tomadas para evitá-lo, chega-se à conclusão certa de que a dita religião, que é a Carral, não é a religião judaica. Vejam bem, a Carral é o Talmud e a Cabala, a sinagoga de Satanás, o que não tem nada a ver com a religião judaica tradicional que nós apresentamos a vocês várias vezes já
como a Torá, ou Torá e a Tanakh. Então, vejam bem aqui. Então, longe de estar em paz, no ano 500, no ano 633, reunia-se um concílio em Toledo, onde os judeus excomungaram os cristãos e os cristãos excomungaram os judeus. Isso as autoridades. Então, não estava assim tudo tão em paz como se suponha. É exatamente essa a época em que vai surgir um dos maiores perigos contra a Igreja Católica. Tendo agido nas sombras e preparado tudo, durante esse período que a Igreja estava na confusão da invasão dos bárbaros, 476, então os judeus vão fazer com que vão, olhando bem, eles vão ver uma coisa. Na Arábia está havendo um movimento de grande simpatia pelos judeus. Esse movimento é dito aqui. O maior adversário religioso do cristianismo feudal deve sua existência aos judeus. Muitas das práticas e doutrinas islâmicas foram copiadas diretamente do judaísmo pelo secretário de Maomé, um judeu residente na Arábia de nome Ali. Ou seja, Maomé era analfabeto. Então, o que acontece? Ele teve que contratar um secretário, um taquígrafo, porque ele entrava em transe. Quando ele entrava em transe, ele adormecia. E aí diz que recebia a mensagem do arcanjo Gabriel. E essas mensagens do arcanjo Gabriel eram taquigrafadas pelo judeu Ali, que conhecia profundamente a Bíblia hebraica. E então, a partir daí, o que nós temos aqui é, na verdade, a produção da mão do judeu Ali, que conhecia isto, e, portanto, há muita semelhança e muita simpatia entre ambas as partes. Então, se vocês estudarem a história do mundo árabe, de Mário Curtis Giordani, vocês vão ver quanta similitude entre o Alcorão e a Bíblia hebraica. Por quê? Porque quem copiou o que Maomé dizia, né? Ele dizia em transe, completamente adormecido, depois ele não lembrava o que tinha falado, ou seja, não há garantia nenhuma de que este livro aqui é de fato as palavras de Maomé. Não há garantia. Ele entrava em transe, ele era médium, incorporava, digamos assim. E aí diz que o que falava era vindo do anjo Gabriel, só que quem taquigrafava era um judeu, conhecedor profundo da Bíblia, chamado Ali, que era secretário dele, e ganhava muito, porque nessa época Maomé tinha enriquecido, casado com a viúva rica. Então, olha como tudo vai coincidindo. Aí o que os judeus fazem? Aproveitam essa situação favorável e vão ampliar ao máximo possível a Mishnah e o Zohar. Vão transformar isso aqui numa compilação, parece que de 12 a 18 volumes, que é o Talmud, que é a verdadeira antibíblia, ou seja, a revelação do pecado, do anticristo. Vamos continuar aqui. Então, na época anterior a Maomé começar a ser conhecido, o soberano do Iêmen, Arábia Feliz, era convertido ao judaísmo, e esse povo permaneceu nessa religião até 525. Então, judeus, os árabes do Iêmen, da Arábia Saudita, da Arábia Feliz, eram judeus convertidos. Veja, 525. Né? Enquanto o Papa pensava que estava tudo em ordem, enquanto o imperador pensava que estava tudo em ordem, os judeus estavam movimentando, né, os convertidos da Arábia. A cidade de Medina estava totalmente em suas mãos. Na maioria eram ourives, artesãos e banqueiros. Assim se explica o sucesso de Maomé, que provavelmente não teria havido sem o concurso dos judeus que ali habitavam, repartidos em tribos independentes e poderosas. Então, depois de haver conquistado a simpatia dos habitantes de Meca, Maomé mudou completamente de atitude. Somente com o califa Omar, no ano 660, foi-lhe novamente reconhecida a religião, tendo sido admitido então no Conselho dos Reis, o exilarca da casa de Davi. Foi permitida a legislação judaica a todos os judeus do mundo árabe,
Sabemos da existência de judeus camponeses, mercadores e banqueiros na corte de Bagdá. Falavam árabe e adotaram árabe. Isso explica porque, quando os maometanos invadiram a Espanha em 711, lá encontraram nos judeus um poderoso aliado. Quer dizer, os judeus penetraram através de Maomé, usando a ignorância dele, né? Toledo era a maior comunidade judia espanhola, Lucena mais rica. Em Sevilha, o judeu Isaac Alvaria era emir. Ameaçado por Fernando de Castela e seu sucessor Fonso IV, pediram ajuda à África muçulmana. Pronto. Aí Maomé, que a essa altura não era mais Maomé por 620, por aí assim, então já tinha um exército poderoso, e quando ele foi expulso de Medina, foi para Meca, lá encontrou todos os judeus que estavam, os árabes eram convertidos ao judaísmo e tinham muito dinheiro. E aí os habitantes de Meca, judeus convertidos, aproveitaram que viram que Maomé era o destruidor dos idólatras, que para ele é a pior coisa, contrataram um exército de mercenários para poder conquistar Medina, que tinha expulso Maomé. Maomé começou a pregar em Medina, só conseguiu converter a família dele. Aí fugiu para Meca para não morrer. Chegando em Meca, os judeus endinheirados da Carral, então recrutaram um exército de mercenários. Olha só, isso é Maomé, ano 620 mais ou menos. E os judeus viram aí então a oportunidade. Então, recrutando um exército de mercenário, levaram Maomé até Medina, né? Massacraram, mataram e submeteram aqueles que não queriam aceitar a religião de Maomé, que para eles agora era a oportunidade, e avançaram como se fosse uma torquês, ou seja, como se fosse por duas fontes. A Arábia estava aqui, Roma estava ali, então eles avançaram pelo lado do Oriente e avançaram pelo lado do Ocidente. Pelo lado do Ocidente chegaram mais rápido. Por quê? Porque do norte da África bastava dar um salto e avançar ultrapassar o estreito de Gibraltar, que na verdade é Jebel Tariq, o Monte de Tariq, estava na Espanha. Então, veja, todos os árabes foram convertidos à força. Creia ou morre, com a espada na garganta. Então, Meca é a cidade sagrada, porque é a cidade judaizada, os seus comerciantes, ouris e banqueiros eram todos convertidos ao judaísmo, e quando viram que Maomé pregava mais ou menos a mesma coisa que no Alcorão, que a lei de Moisés, graças ao secretário Ali, que era quem fazia o que está aqui. E aí isso está descrito no mundo árabe, a contribuição dos judeus à Guerra Santa dos árabes contra a Igreja Católica. Para eles era agora o momento. Então, Maomé conseguiu converter todos os árabes e fez um exército poderoso e avançou em duas frentes, uma pela oriental para chegar à Itália, até o Papa, e a ocidental também para chegar. Então, era uma garra que pretendia chegar ao Papa. Mas acontece que a ocidental chegou primeiro. Só que quando chegou, passou pela Espanha, Portugal, quando chegou na França, na cidade de Poitiers, um homem chamado Carlos Martelo porque a pancada da espada dele, naquele tempo que pegava a espada com as duas mãos, né? Decepava o braço da pessoa com armadura, cota de malha e tudo. Então esse homem fez uma linha e disse: daqui ninguém passa. Carlos Martelo, avô de Carlos Magno. E o Papa estava lá no Vaticano tremendo de medo, porque as hordas dos califas eram enormes, e enquanto isso a do Oriente estava distante. Então Carlos Martelo vence a Batalha de Poitiers, junto com todos os bárbaros que a essa altura já estavam civilizados, né? E aí, Carlos Martelo é avô de Carlos Magno, 2 gerações antes. O Carlos Magno é no ano 800. Então, o Carlos Martelo vai ter lá pelo ano 700. E aí, o Papa é recolocado no lugar, os judeus e muçulmanos são expulsos e ficam em algumas poucas cidades, Málaga, Toledo, Salamanca, pronto. Os cristãos tinham ganho. Olha, por volta do ano 700, estamos já perto da Inquisição. Então vocês vejam, eles moveram a nação inteira, os árabes.
Você imagina o que era naquela época a força dos árabes. Vocês não têm ideia. Hoje eles estão reduzidos a nada, né? Mas vocês não imaginam o que foi, né, a luta dos cristãos contra os árabes para impedirem que eles tomassem o trono pontifício. Isso tudo para destruir o cristianismo. Mataram Jesus, agora queriam matar a igreja de Jesus, os sucessores de Jesus. Isso era a força que estava sendo impelida na direção de Roma. O sucessor de Pedro, que Pedro era o vigário de Cristo, tinha que ser morto, destruído, cortada a cabeça, a religião cristã desapareceria. Olha que ideia belíssima e bem concebida. E para isso ajudaram Maomé, né, em Meca, pois Meca é a cidade santa, e na verdade levaram Maomé nos braços até Medina, converteram os habitantes de Medina e depois todos os habitantes da força, com um exército de mercenários pagos. Então a espada aqui, crê ou morre. Então a pessoa tem que acreditar, não tem solução. Então o que é que acontece? Em Poitiers, Carlos Martelo, então, consegue deter a horda ele com os bárbaros, né? Na verdade, Carlos Martelo ainda é um bárbaro civilizado. Lembra-se que o Papa optou pela civilização bárbara e não pela civilização greco-latina, clássica. E aí ele fez muito bem, porque aí, veja só, os bárbaros detiveram. E pronto, agora o Papa está livre dessa ameaça. Mas vocês imaginam como eles, nas sombras, enquanto a igreja pensava que estava tudo em paz, que o império estava sob controle, que a igreja católica estava com os fundamentos lançados e a filosofia da patrística explicava bem o dogma. Então, enquanto isso, eles estavam movendo uma nação inteira, a nação árabe, o povo árabe, as hordas árabes, para poder matar o sucessor de Pedro e tomar o Vaticano. Isso não é pouca coisa, né? Por volta do ano 700, os nobres, vendo isso, então começaram a se prevenir e a se preparar para uma reação em massa. Essa reação vai se dar no ano 1220 aproximadamente. Mas, vejam, tudo foi feito pelos judeus. Tudo, o cristianismo estava calmo. A Europa, o Império Romano era todo cristão já. Não havia divisões, as divisões eram querelas pequenininhas. Então, no fundo, só havia uma religião, a Igreja Santa, Una, Católica e Apostólica. Então, vocês vejam, eles foram capazes de mobilizar uma nação através de um médium que incorporava e dizia que falava o que vinha do arcanjo Gabriel. E aí era feito esse jogo com o secretário dele. Então, vocês estão vendo agora o que é que por debaixo dos panos aconteceu até chegarmos à Inquisição. Então, o que eles queriam era destruir a Igreja Católica, destruir completamente. Já que tinham matado o chefe dela, Jesus, agora o novo chefe, o sucessor e todos os seus adeptos, ou se convertiam ou morriam, mas se deram mal, porque com Carlos Martelo, cada golpe dele abria a cabeça em dois daquele que ele jogasse espada. E assim, vocês imaginam, eu queria passar para vocês o que foi. Vocês veem nos filmes dos muçulmanos nas cruzadas, né, os cristãos contra os muçulmanos, e vocês acham que aquilo foi um exemplo isolado. Não, foi um movimento organizado, preparado, do ano 525 até o ano 700, preparado pelos judeus, que estavam de olho em Maomé, vendo vamos dizer assim, o fanatismo dele, para poder acabar com os ídolos. E nós, cristãos católicos, temos as nossas imagens. Então, aproveitando essa visão de mundo de Maomé, eles fizeram isso. Então, Jebel Tariq, um príncipe árabe, então, logicamente, para nós que sabemos o que foi a força dos árabes, é extremamente importante saber o que isso aconteceu. A Carral foi capaz de usar um homem
que era pastor de camelos, analfabeto, casado com uma viúva rica e que incorporava uma entidade lá que dizia que era o arcanjo São Gabriel e que através dessa incorporação ditava por seu taquígrafo chamado Ali, que conhecia perfeitamente, né, o Antigo Testamento, e esse Ali, então, como havia uma simpatia muito grande, né, no mundo árabe pelos judeus, já que ambos são contra as imagens, então surgiu o Alcorão, que dizem que é de Maomé. Agora é aquela história. Maomé falava, Ali escrevia, taquigrafava, e o que saiu da pena de Ali. Quem pode garantir que a Mishnah se fortalecia, o Talmud se fortalecia e se tornava o Zohar, e se tornava a doutrina judaica espalhada pelo mundo todo. Aí os príncipes, os nobres, já os bárbaros, os reinos bárbaros já civilizados, então decidiram fazer um concílio, vou reler. No ano 633, o quarto concílio toledano, integrado pelos metropolitas, ou seja, católicos orientais, e bispos de Espanha, incluindo o atual Portugal e as Gálias visigodas, assegurava no cânon 68 que eram o corpo do anticristo os bispos, presbíteros seculares que prestassem apoio aos judeus contra a fé cristã. Ou seja, excomungavam toda a hierarquia cristã e todos os cristãos que prestassem apoio aos judeus. Eles sabiam o que estava sendo feito. 633 era exatamente quando os muçulmanos estavam querendo conquistar o Papa. Então, o estudo profundo da religião dos judeus na era cristã, cujo segredo tem se descobrindo pouco a pouco, apesar das suas precauções tomadas para evitá-la, chega-se à conclusão certa de que a dita religião da Kahal, não é o judaísmo, né? Não é o judaísmo da Tanakh e da Torá, é a Kahal, a sinagoga de Satanás, o Talmud e a Cabala. Cabala judaica, porque eu estudo Cabala, mas a Cabala suméria. É a antítese e a negação suprema da fé de Cristo, com a qual não há mais remota possibilidade de entendimento. Então, está aqui, comprou contra a igreja, de novo, o pseudônimo é Maís Penei, mas o escritor é o cardeal Ottaviani. Então, assim nós chegamos aos governantes invisíveis, ou seja, há uma força, há um poder sediado, não se sabe onde. Quando São João escreveu as 7 cartas às igrejas da Ásia, ele disse que o trono de Satanás era em Pérgamo, e quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, ele diz que muitos serão presos porque Satanás tem muita influência naquela cidade. Então, o que acontece é, Toledo ainda fica sob o poder dos judeus e árabes. Sevilha, também, o emir judeu, olha só, emir é árabe, mas aqui é o judeu Isaac al-Baria. Fernão de Castela tenta expulsá-los, né? Mas pediu ajuda à África muçulmana e venceram. Quer dizer, eles pediram ajuda aos seus irmãos que estavam na norte da África e venceram a Batalha de Badajoz em 1086. Ó, já estamos quase na Inquisição e ainda está a luta entre católicos e muçulmanos, usados toda a raça, todo o povo árabe para destruir a Igreja Católica. Isso não é pouca coisa, minha gente. E as pessoas não ligam isso. Não, você vai ligando os pontinhos da morte de Jesus Cristo ou de Esdras até aqui e você vai encontrando, né, tudo o que eu estou te dizendo é documentado. Em 1146, portanto já perto de 1222, os muçulmanos judeus cruzaram o Estreito de Gibraltar para auxiliar mais uma vez seus irmãos. E aí, para eles, era unificar a Espanha muçulmana. Conseguiram. Ficaram retidos na Espanha durante muito tempo. Só foram expulsos muito tempo depois. Então, assim, eles se assenhoreavam do Império Romano-Germânico, que é o próximo assunto desse vídeo, sobre Carlos Magno, neto de Carlos Martelo, no ano 800. Nós vamos ver aí que a reação cristã católica vai se organizar. O ano 800 será um ano glorioso
para o cristianismo, porque o neto de Carlos Martelo, que ganhou a Batalha de Porto, expulsou os muçulmanos da Europa e assim assegurou o trono pontifício. Agora ele vai entrar em cena, ano 800. Ainda estamos muito longe, mas os nobres estão de olho. E lembrem, a heresia albigense vai ser em 1200. Então você vê que a luta é longa, a luta é dia a dia, né? Nós vimos que, ou vamos ver ainda, um conjunto de nobres bispos, arcebispos, então faz em Toulouse, né, um concílio onde eles decidem empregar todas as suas forças, unir todos os seus esforços para poder deter a Carral, o poder da Carral, que eles já sabiam que era o governo oculto do mundo, o exilarca, que foi destituído por Maomé e depois readmitido. Inicialmente, aqui acabei de ler para vocês, depois de haver conquistado a simpatia dos habitantes de Meca, Maomé mudou completamente de atitude. Somente com o califa Omar, no ano 660, foi-lhe novamente reconhecida a religião, tendo sido admitido então no Conselho dos Reis Islâmicos o exilarca da casa de Davi, ou seja, o presidente da Carral. Então Maomé, num primeiro momento, foi levado por eles, depois desconfiou, desligou-se deles, mas o próximo, né, o califa Omar, decidiu que, na verdade, eles estavam na origem e sem a ajuda da Carral eles não conseguiriam nada. Então, a luta foi longa, estendeu-se até as cruzadas, né? E aí vocês vejam o que era capaz, o que era a Carral. Então, conquistaram o mundo quase todo. O mundo muçulmano, o mundo árabe, é praticamente o mundo inteiro. Vocês veem que a guerra começa com em 620 mais ou menos, e ali em 1066, ó, são 400 anos de guerra. Por trás de tudo, o exilarca, o chefe da Carral, né, o filho de Satanás, e movimentando um povo inteiro que aparentemente não tinha nada contra os cristãos. Árabes e cristãos não tinham nada, até porque Alá, né, é El. El, Eli, que Jesus na cruz fala Eli lama sabachthani. Então eles conseguem pegar Maomé, usar Maomé, colocar esse secretário ali, que termina escrevendo, como eu disse a vocês, o que está aqui, e mover um povo inteiro, uma nação inteira, que quase que conquistou a Europa. É contra isto que a Inquisição vai se colocar. Então nós estamos dando ponto a ponto, passo a passo, o que foi o perigo da Carral e por que a Inquisição. E vocês, a maioria dos professores de história, não diz isso nas suas aulas. Não faz essa ligação. Eles se acomodam. E ao se acomodarem, parece então que a Inquisição foi um movimento isolado, crudelíssimo, né? Porque fotografaram o que Hitler fez. Porque era para mostrar mesmo. Churchill pagou, né, a Hesse para poder levar os documentos que Hitler tinha filmado, mostrando que os judeus, o que Hitler fazia com os judeus. Foi pago, né? O Hesse foi pago para poder levar os documentos de avião até as Ilhas Britânicas, enquanto que nessa época nós não temos documentos, nós não temos fotografia nenhuma. Então vai ser fácil apresentar as provas de que os judeus foram coitadinhos, foram realmente 6 milhões de judeus. Mas cadê as fotografias dos 4 milhões de cristãos? Cadê as fotografias de 1.000 cristãos na cidade de Jerusalém massacrados numa população de 250 mil? É isso que nós queremos mostrar a vocês. A continuidade da história, a linearidade. Então, a guerra entre a Carral e a Igreja Católica, Apostólica, Romana, era de vida ou de morte. Uma das duas teria que ceder. E, infelizmente, nós perdemos. Porque o rei do mundo, agora, graças a Deus, Mel Gibson, vai filmar a vida dos Rothschild, que são a dinastia do capeta, a encarnação do anticristo. Ele vai filmar, mas está encontrando muitos obstáculos. Mas eu vou rir e vou adorar assistir o filme, né?
a vida dos Rothschild, que são o atual anticristo, ou seja, o exilarca, o rei no exílio dos judeus, hoje é o clã de Rothschild. Um passa para outro passa para outro, desde 1680 aproximadamente. Ficou com essa família, porque eles se mostraram crudelíssimos, cruéis, inteligentes e maquiavélicos. Então, é isto, os antecedentes da Inquisição, que os professores não ligam na sala de aula. Acomodados, deixando que cada fato pareça que é independente do outro. Metade da história é feita por Deus e outra metade é feita pelos homens. É isso a conclusão que nós chegamos. Deus faz a metade da história e os homens fazem a outra metade. Nós estamos mostrando aqui a metade da história feita pelos homens, a briga entre a Carral e a Igreja Católica. Isso vai dar na Inquisição, mas estamos indo devagar para mostrar a documentação que vocês... Isso é tá vendo? Tudo são livros que nós estamos mostrando para vocês. Então, mais um capítulo sobre a Inquisição, mostrando o Islã judaizado. Vamos então em frente, deem seu like, vejam esse vídeo e pensem, não é fácil movimentar todo um povo, o mundo árabe, para destruir a Igreja Católica. Pois bem, a Carral fez isso e quase conseguiu, porque as cruzadas são no ano 1000 e Maomé é no ano 620. São 400 anos de lutas incessantes entre as duas igrejas, a igreja e a anti-igreja, entre a Bíblia e o Talmud e a Cabala. Então, aqui vai esse alerta. Então, vamos ligar os pontinhos, vamos fazer aquele joguinho de ligue os pontos para ver o que é que acontece, porque o professor de história geralmente não faz isso. Ele dá cada fase da história como sendo separada e independente, como se não houvesse uma ligação. A história é linear, ela é cronológica. E aqui muita gente desconhece isso. Maomé foi um tolo nas mãos dos judeus de Meca. E eles usaram-no e quase conseguiram destruir o cristianismo nascente. Nascente ainda não, porque já estava no ano 600 até 700. Mas Carlos Martelo, se não fosse ele, então na Batalha de Poitiers, nós hoje seríamos muçulmanos ou judeus, sabe-se lá o quê. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Por favor, deem o seu like, vejam o vídeo, comentem. E até a próxima.